Olá turma, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos lá para mais um exercício de dimensionamento de fundações rasas, beleza? Dessa feita, nós vamos fazer um exercício aqui, né? Um tanto quanto simples, né? Vamos fazer um exercício de dimensionamento de bloco de fundação, certo? Então, relembrando a vocês que bloco de fundação é um elemento de fundação que funciona basicamente a compressão, certo? Os esforços de tração aplicados a ele são minimizados dentro do limite das suas características de resistência, tá certo? Características essas, né, de resistências à tração do concreto, certo? Já que nos blocos de fundação a gente não encontra, né, a chamada armadura, né? A armadura não é aplicada a bloco de fundação, certo? Apenas em blocos de coroamento de estacas, ok? Então, o exercício diz o seguinte, né? Dimensionar um bloco de fundação confeccionado com FCK igual a 15 MPa, certo? Então esse bloco ele vai possuir um FCK de 15 MPa, certo? A gente já analisou e viu que FCK é a resistência característica do concreto aos 28 dias, né? Então, para essa atividade, o FCK vai ser de 15 MPa. O que acontece muito nos blocos de fundação é que se limita esse FCK até 20 MPa. Porque a partir dessa compressão, né, acima desse limite de compressão de 20 MPa, já se torna um pouco desperdício, né? Há um desperdício aí de característica, tá certo? Em relação à compressão, né? Então, 20 MPa é o limite, ok? Então, nesse caso, o concreto vai ser de 15 MPa. Então, esse bloco de fundação ele vai suportar uma carga aplicada ao pilar de 1.700 kN, né? Então, uma carga P de 1.700 kN, certo? Uma carga P de 1.700 kN. Para suportar essa carga, né, o pilar ele possui uma seção de 35 por 60, ou seja, eu vou ter um pilar, né, com uma seção de 35 por 60 centímetros, ok? Certo? Esse pilar ele vai estar apoiado sobre o bloco e esse bloco vai estar apoiado sobre o solo. E esse solo possui uma tensão admissível, que a gente já conhece, né? Uma tensão admissível, que a gente já falou sobre ela anteriormente, que é chamada tensão do solo. A tensão do solo ela vai dar em torno aí de 0,5 MPa, né? É claro que a tensão admissível do solo, né, ela tem que ser maior do que a tensão da carga aplicada sobre o pilar mais o peso próprio do pilar, certo? O peso próprio do pilar e o peso próprio da fundação, do bloco. Significa o quê? Significa que vamos dimensionar dentro do limite da tensão admissível do solo. Não podemos ultrapassar esse limite.
E para isso, né, a gente vai dimensionar logo a base. Então vamos desprezar o peso próprio do bloco, né? Aqui nessa questão nós não vamos aplicar o peso próprio do bloco, nem o peso próprio do pilar, certo? Vamos desprezar essa parte e vamos apenas admitir que a tensão admissível do solo é de 0,5 MPa. Então vamos lá. Qual é a solução? Beleza? A solução. Então, para início de conversa, eu devo dimensionar a base, né? Para eu dimensionar a base, então, no dimensionamento da base, o que eu faço, né? Eu utilizo aquela fórmula geral que a gente já conhece, né? Tensão é igual a força aplicada, a carga aplicada dividido pela área, certo? Então, se eu quiser saber logo de cara quem é a área dessa área relacionada à base desse bloco, né? Eu só faço trocar de lugar aqui, né? Eu digo que a área é igual a P dividido pela tensão. Como essa tensão é a tensão que o solo deve suportar, ela vai ser a tensão do próprio solo, tá certo? Ok, então dentro desse limite, só é eu aplicar aqui, ó, a área da base vai ser igual a carga P, 1700 kN, dividido pela tensão que está em MPa, né? A gente transforma isso daqui, ó, transformando MPa para kN por metro quadrado. Basta eu pegar isso aqui e multiplicar por 1000, né? Eu multiplicando isso daqui por 1000 vai me dar 500 MPa, ok? Então substituindo aqui, ó, 500 kN por metro quadrado. Então, substituindo 500, né? Dividindo 1700 por 500, posso cortar esses zeros aqui, né? 17 dividido por 5 vai dar aí 3,4 metros quadrados, certo? Aí, com base nesses valores que eu tenho, né? Nesse valor da base, nessa área da base, eu posso seguir por dois caminhos, né? Um dos caminhos é fazer com que essa relação ela caia dentro daquela condição, né? Onde eu tenho que os lados da sapata, o lado do bloco A multiplicados A vezes B, né, seja igual a essa área A, né? Os lados A vezes B seja igual a essa área A, e que a diferença entre os lados obedeça à diferença entre os lados do pilar, né? Para que haja equilíbrio geométrico, certo? Posso seguir por esse caminho, né? Como vocês já conhecem, eu vou cair numa equação do segundo grau, né? E aí vou achar, né, valores aproximados para um dos lados, certo? Então vamos ver como é que eu posso desenvolver isso, né? Vou pegar aqui A vezes B, que a gente já sabe que é igual a 3,4 metros quadrados, né? E vou transformar logo como essa relação daqui, ela vai ser uma relação em centímetros, né?
onde eu tenho um lado A0 igual a 60 e o lado B0 igual a 35 centímetros, e aqui eu estou com metro quadrado, eu vou transformar esse valor em centímetros quadrados para montar o meu sistema. Então, A vezes B vai ser igual, transformando esse valor em centímetros quadrados, eu multiplico isso aqui por 10.000, né? Então, multiplicando por 10.000, eu vou ter 34.000 centímetros quadrados, né? E A menos B é igual a essa diferença, 60 menos 35. 60 menos 35. Ok? 60 menos 35. Logo, o meu sistema vai ficar da seguinte forma: A vezes B igual a 34.000 centímetros quadrados, e A menos B é igual a 25 centímetros, né? Então eu recaio para essa condição aqui, tá certo? Então vamos aplicar aqui um sistema, né? Então vamos construir nosso sistema e resolver aí, achar os lados A e B, ok? Isolando A, né, aqui nesse sistema, eu vou ter que A é igual a 25 mais B, ok? A é igual a 25 mais B. Pego esse valor que eu tenho aqui, essa equação, e substituo na primeira equação, né? Então, substituindo na primeira equação, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 25 mais B, que multiplica B, é igual a 34.000. Ok? É igual a 34.000. Fazendo aqui a distributiva, eu vou ficar com B ao quadrado mais 25B menos 34.000. Ou seja, cair aí numa equação do segundo grau, né? Utilizando aí os recursos da equação do segundo grau, automaticamente aí eu sei quem é B e quem é o lado A, né? Então, descobrindo quem é B, eu substituo aqui e acho o lado A, ok? Então, vamos lá. B vai ser igual a menos 25. B vai ser igual a menos 25, é da fórmula, mais ou menos, né, o valor da raiz de delta, né? A raiz de delta vai ser 25 ao quadrado mais 4 vezes 34.000, né? Isso aí vai me dar o valor de 369,63 dividido por 2, né? Aplicando Bhaskara aí. Mais ou menos. Então, o valor positivo me serve. Apenas o valor positivo me serve, né? Então, eu utilizando o valor positivo, né? Pegando menos 25 mais 369,63, eu vou ter aí 172,31, né? Para um dos B's, né? Para um B. O B vai ser igual a 172,31 centímetros. Ora, um valor
como esse, 172,31, não é importante para a gente, né? Não é legal para a gente utilizar esse valor 172,25, fica um valor quebrado, né? Ou a gente aproxima para um valor múltiplo de 5, né? Ou a gente aproxima para um valor múltiplo de 10, ou 175 ou 180, né? Então vamos aproximar aí para um valor múltiplo de 5. Então eu posso aproximadamente trazer isso aqui para 175 centímetros. Fica mais execuível, né? Fica mais fácil de executar isso em campo. Pronto. Tendo o valor de B, eu vou achar o valor de A. O valor de A vai ser 25 mais B, né? 25 mais B, que é 25 mais 175, logo A vai ser igual a 200 centímetros, certo? Então o valor, o lado A vale 200 e o lado B 175 centímetros. Eu poderia também pegar aqui, ó, e fazer uma estipular. Eu poderia estipular o seguinte, que o meu lado B é igual a 180, tá certo? Aí eu poderia também fazer assim, ó. Eu também posso fazer o seguinte, né? Além disso aqui, para poder ficar mais exato, para poder ficar uma coisa mais exata, quando eu achar o valor 175, o que eu vou fazer? Como eu tenho esse produto A vezes B, ó, como eu tenho esse produto A vezes B, apenas eu substituo aqui, ó, A vezes 175 é igual a 34.000. Logo A vai ser igual a 34.000 dividido por 175. Vai me dar aí, ó, 194,28 centímetros. Ora, quando eu faço isso, eu fico com o valor mais próximo da área que eu tenho inicial, da minha área inicial, que é para aquela tensão admissível, né? Então eu aproximo isso daqui, ó, para não ficar com o valor quebrado, eu aproximo para 195 centímetros. Ora, eu tenho aí, pessoal, duas alternativas. Eu tenho agora duas alternativas. Ou eu utilizo o A igual a 200 e o B igual a 175, ou eu utilizo o A igual a 195 e o B 175. Para ficar mais próximo do valor da área, é melhor eu utilizar esse valor mais exato aqui, ó, 195 por 175. Certinho? Ok? Então vamos seguir. Para o dimensionamento do bloco, agora que eu já sei quais são os lados do bloco, os lados da base do bloco, né, eu tenho que utilizar aquela relação que nós já comentamos anteriormente, né, aonde eu tenho que obedecer a chamada tensão de tração do concreto, né? Eu tenho que limitar a tensão de tração do concreto. Você sabe que o concreto ele não suporta muito ao esforço de tração. Então, para eu limitar essa tensão de tração do concreto, né, eu utilizo a chamada fórmula geral, né, onde eu tenho a tensão de tração do concreto. Ela tem que obedecer o seguinte, né, a tensão de tração do concreto tem que obedecer o seguinte: tem que ser menor, ela tem que ser menor
ou igual a essas duas condições, né? Uma das condições é, né, que o FCK sobre 25, né, vai ser igual, né? Como o FCK dado foi 15, então eu vou ter 15 MPa dividido por 25. 15 dividido por 25 dá 0,6. Ok? Uma outra condição é a condição limite, né? A gente já viu que a tensão de tração ela não pode ser maior, né, que 0,8. Ela não pode ser maior que essa relação 0,8, né? Então, nessa condição, utilizaremos aí este valor como a tensão de tração do concreto, certo? Então, com a tensão de tração do concreto igual a 0,6, certo? E a tensão que nós temos, né, admissível, né, a tensão admissível do solo, que na verdade é a tensão limite de compressão, eu posso dizer que essa é a tensão aplicada no limite. A tensão aplicada vai ser igual à tensão admissível, 0,5 MPa, né? O que é que vai ocorrer aí, né? O que é que vai ocorrer? Nós vamos dividir a tensão aplicada pela a tensão de tração. Ou seja, tensão aplicada sobre a tensão de tração do concreto, 0,5 dividido por 0,6, certo? 0,5 dividido por 0,6. Isso vai me dar um valor 0,5 dividido por 0,6 de 0,83, né? 0,83 ou 0,8, né? Ou 0,8. Então aí com esse valor, essa relação, nós vamos lá para o ábaco, né? Nós vamos consultar o ábaco para ver qual é o valor, né? Para essa tensão, essa relação de tensão, qual é o valor do ângulo que a gente vai aplicar ao nosso bloco. Ora, então, buscando aqui no ábaco, a gente pode observar o seguinte, né? Que para 0,8, eu vou botar mais ou menos aqui assim, ó, aqui 0,5, a metade entre 0,5 e 1 é 0,75, né? 0,75, mais ou menos aqui assim. Então, pegando esse valor aqui, ó, e vindo para o ângulo, né, nós temos aí um ângulo de aproximadamente 62 graus, né? Então, esse ângulo alfa dessa relação, nós vamos ter um ângulo alfa de aproximadamente 62 graus, certo? 62, 63 graus. Se esse ábaco fosse mais preciso, a gente teria o valor aí exato em cima, ok? Tranquilo? Então, achado isso, nós sabendo quais são os lados da sapata, o lado dos blocos, o dimensionamento, a dimensão dos lados do bloco e do lado dos pilares, né? A gente vai entrar agora na relação e vamos achar qual é a altura que vai ser esse bloco, ok? Para achar a altura do bloco, né, eu vou utilizar a seguinte relação. Essa altura ela tem que ser maior ou igual à diferença
a diferença entre o lado do bloco, o lado maior do bloco, com o lado maior do pilar dividido por 2, né? Então a diferença vai ser 195 menos 60 dividido por 2, certo? 195, que é o lado do bloco, o lado maior, menos o lado maior do pilar, dividido por 2, vezes a tangente do ângulo que a gente achou, né? A tangente do ângulo achado, que é 62 graus. A mesma coisa para o lado B. O lado B, 175, menos o menor lado do pilar, que é 35, dividido por 2, vezes a tangente do ângulo. Ok? Então, esse daqui vai dar, vamos ver quanto é que dá, 195 menos 60 dividido por 2 vezes a tangente de 62 graus. Vai dar aí 126,94. 126,94. Ora, já sabemos, né, que esses valores não podem ser assim quebrados. Mas vamos calcular logo o outro. 175 menos 35 dividido por 2 vezes a tangente. Esse aqui vai dar 131,65 centímetros. Ora, desses dois valores eu tenho que adotar o maior, certo? A maior altura. Então a maior altura é a de baixo. Então a maior altura é essa aqui de baixo. Porém, eu não vou executar uma altura de 131,65, né? A minha altura eu vou aproximar para 135 centímetros. Tudo redondinho, ok? Então a minha altura H, então vou colocar aqui adota H igual a 135 centímetros. Ora, já temos os lados do bloco, temos a altura do bloco. Agora apenas vamos fazer, né, o esquema do desenho desse bloco. Como é que vai ficar o esquema dele? Como é o desenho esquemático dele, né? Todas as dimensões já estão aqui. Tanto os lados, o lado A, o lado B, quanto a altura dele. Agora vamos aí para o desenho esquemático desse bloco. Vamos lá. Então aqui, nesse esquema, nesse desenho aqui, né, eu coloquei a princípio os lados do bloco. Um lado é 195, outro lado 175, né, e os lados dos pilares, né, do pilar 60 por 35, dentro, né, da configuração, né, centralizado aqui com o bloco, ok? Logo de cara a gente pode, né, fazer com que esse bloco ele seja escalonado. Por que seria esse bloco escalonado? Ele seria um bloco, né, muito parecido com um pedestal, né? Um pedestal de estátua, né? Se coloca a estátua. Então, para eu escalonar isso, né, eu vou ter que primeiro, logo de cara, separar aqui, ó, esses 60 centímetros que são correspondentes ao nosso lado do pilar, né?
Então eu posso separar logo os pedacinhos aqui, ó. 60 desse lado, né? E o que sobrar disso vai ser escalonado, ou seja, 195 menos 60, né? O que sobrar disso é o que eu vou escalonar, ok? O que sobrar disso é o que eu vou escalonar. Aí o que acontece? 195 menos 60 dá 135, né? É o que sobra aí de espaço. 195 menos 60, 135. Esse espaço ele tem que ser dividido em duas partes, né? Então eu vou pegar esse 135 e vou dividir por 2. Dividido por 2. Aí eu vou ter 67,5 para um lado, né? Então aqui é 60. Aqui eu tenho 67,5 e aqui eu tenho 67,5. A mesma coisa eu vou fazer com o lado B, né? O lado B, ok? Mesma coisa eu vou fazer com o lado B. Então vou prolongar aqui. Vou prolongar aqui esse pedaço. Eu vou puxar aqui uma linha correspondente a ele. Puxar aqui uma linha correspondente a ele, certo? Para a gente ter uma noção melhor, certo? Vou aqui prolongar o lado menor desse pilar, ok? E aqui eu tenho 35. Aqui eu tenho os 35 projetados. O que vai sobrar, pessoal, de 175 é 140, né? 175 menos 35, 140. Para cada lado aí, 70. 70 para cá, 70 para cá. Agora, para que haja equilíbrio nesse escalonamento, o que eu posso fazer, né? Eu posso pegar logo de cara e acrescentar esses 5 centímetros que está sobrando aqui, ó, 0,5 centímetros, né? Que está sobrando, na verdade 1 centímetro sobrando, para a face superior do bloco, para a face superior do bloco, né? Ou seja, se eu pegar e retirar, né? Se eu vou dividir isso daqui em 4 partes, né? O que vai acontecer, né? Eu vou ter 4 escalonamentos, né? 4 pedestais, né? 4 degraus. E esses degraus eles têm que estar dentro desse padrão aqui. Então, se eu afastar aqui, se eu pegar 67,5, né? E tirar aí, vamos supor que eu tire 17,5, que eu tire menos 17,5, vai sobrar 50, né? Se eu tirar aqui 17,5, vai me sobrar ainda 50 para o lado de cá, né? Aí eu já tenho um degrau, fica faltando 3. Aí eu vou pegar esses 3, vou pegar esses 50 e dividir por 3. Não fica legal, né? Não vai ficar legal, né? Seria melhor eu fazer o quê? Eu pegar esse 67,5, subtrair de 7,5, o que vai dar 60. Aí, se eu pegar esse valor e dividir por 3, aí agora eu vou ter degraus de 20 centímetros. Já melhorou, né? Degrau de 20 centímetros. Ou ainda eu posso fazer uma equação, né? Eu posso dar um jeito aqui, né? De que esses degraus fiquem bem distribuídos. O meu eu vou fazer assim, eu vou colocar com 20, vou colocar 3 com 20 e 1 com 7,5. Certo? 3 com 20 e 1 com 7,5. Então vamos lá.
Desses 60, eu vou pegar 1, 2, 3. Certo? Então eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, essas linhas. Essa linha. Essa linha. Essa linha. Vou pagar esse 35 aqui. Você já sabe que tem 35. 35 aqui. Aí eu passo essa linha. Se não ficar o desenho bonitinho, certinho, é por conta daqui do problema no quadro, tá bom? Mas a intenção é que saia a melhor coisa possível. Então, olha só, aí eu peguei e dividi aqui, né, em partes de 20 centímetros. Então aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 7,5. Ficou bem pequenininho, né? Ficou bem pequeno. Eu vou fazer isso aqui embaixo, ó. Vou fazer isso aqui embaixo ou aqui em cima, ó. Vou colocar aqui em cima, pronto. Vou colocar ele aqui em cima. Ó, vou prolongar aqui, ó. Vou prolongar aqui, tá certo? Vou puxar o outro de lá também. Prolongar aqui. Prolongar aqui. Prolongar aqui. É um trabalho um pouco minucioso, porque é feito na mão, né? Mas é simples. Basta a gente ter aí uma noção do que a gente está fazendo, ok? Uma noção do que está fazendo. Então aqui é 20, 20, 20 e 7,5. Esse pedacinho aqui, 7,5, né? Aí vem de novo 7,5, 7,5, 20, 20, não, aqui é 20, né? 20, 20 e 7,5 aqui. E 7,5 aqui. Ok? Beleza? Então aqui eu marquei e dividi o lado A. Agora eu vou dividir o lado B. Vai ficar mais fácil o lado B, né? No lado B eu tenho 35 aqui e 70 de cada. Como eu quero 4, né? Como eu quero 4, o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui um pedestal, né? Aqui próximo do pilar, eu posso afastar 10, próximo do pilar e ficar com 3 de 20 também, ó. Eu posso afastar 10 aqui próximo do pilar. O que eu vou fazer? Eu vou afastar 10 aqui próximo do pilar. Aqui é 60, todo mundo já sabe, né? Eu vou afastar aqui 10 próximo do pilar. Estou com 35, agora eu puxo 10 para cá. Certo? Vou colocar ele aqui mesmo, ó. Vou colocar 10 aqui, certo? Vou colocar 10 aqui. Nisso, o que eu estou fazendo? Eu agora tenho aqui desse lado 60 para dividir. Então eu posso dividir aqui em 3 partes de 20, né? Posso dividir em 3 partes de 20. Então eu vou dividir aqui em 3 partes de 20. 1, 2, 3. 3 partes de 20.
1, 2, 3 passos de 20. É isso? 20. Um pouco mais para cima. 20. E 20. Isso aí. Ok? Então aqui marcando esse lado, marcando esse lado, e marcando esse último com 10, certo? Marcando esse lado, marcando esse lado e marcando esse último com 20. Beleza? Aí a gente começa a chegar próximo do que só é agora apagar as linhas, né? Só é agora apagar as linhas. Porque eu tenho aqui, ó, esse aqui é a vista de cima, é a planta baixa, né? É a vista de cima. Olha, é a vista de cima. Aqui é 20. Aqui é 20. Aqui é 20. Aqui é 10. Aqui é 10. Aqui é 20. Aqui é 20. Aqui é 20. Certo? E aí, ó, apago também essa linha. Apago também essa linha. Certo? Apago essa linha de fora. Apago essa linha de fora. Ok? Apago essa linha de dentro aqui. Certo? Apago essa. E aí eu tenho a minha planta baixa. A minha planta baixa do bloco, o bloco escalonado, né? E esse ângulo que se refere aí, o ângulo de 60 graus, ele vai estar exatamente, né, passando na diagonal, né, na diagonal aqui do desenho, né? Vai ficar na diagonal do desenho. A diagonal em relação a um lado, em relação ao outro. Né? Aqui eu vou pintar esse pilar para ficar uma coisa mais elucidativa. Ok? Então é isso. É o que vai acontecer, certo? Agora vamos fazer aí a projeção da altura. Né? A altura foi 1 e... A altura que a gente calculou ficou com 1,35, se eu não me engano, não foi? Com 1,35. Então vamos aplicar essa altura de 1,35, ok? Na altura, basta que a gente projete aqui todos esses lados. Ó. Primeiro vamos projetar do meio para fora. Vamos pegar esse pilar aqui, ok? E vamos projetar ele aqui. Então aqui eu tenho... Vou fazer um corte, né? Um corte aqui nessa planta. E estou projetando agora para fazer a seção transversal, né? Para a gente mostrar a altura desse bloco. Então aqui eu tenho o pilar, aqui vai ser o pilar. Agora eu venho com a linha correspondente ao meu primeiro degrau, né? Saindo de cima, na verdade o topo, né? O topo da... Eu tenho aqui essa linha correspondente ao topo, ok? Não ficou muito certinho, eu posso acertar ela aqui agora. Essa linha correspondente ao topo, ok? Agora eu venho com a linha correspondente aos outros lados, aos outros degraus, finalmente fechando aqui com
aqui agora é só a aplicação do que você já conhece de desenho técnico, né? Aplicação do desenho técnico, ok? Aqui. Aqui. E aqui. Beleza? Então aqui eu tenho um pilar, que eu posso fazer esse corte aqui para mostrar que é ele, né? Aí a partir daqui eu vou pegar a base, né? Eu vou precisar saber qual foi a altura, foi 135, se eu não me engano, né? A altura foi 135. Então eu vou pegar e vou marcar aqui, ó, a partir de uma base qualquer. Então, 135. 135. Então aqui vai ser a base do pilar, a base da fundação. Ela vai estar assentada aqui nessa base, certo? E agora eu vou dividir também essas alturas, né? Como ele tem 135 e são 4 degraus, né? São 4 degraus. Aí eu posso fazer 3 degraus com 40, vamos ver? 3 degraus com 40 daria 1,20, né? 3 degraus com 40 daria 1,20 m, sobraria 15. Mas eu vou fazer o seguinte então, vou fazer 3 degraus com 30, aí ficaria 90, e 1,30 menos 90, sobra 1,30 menos 90, sobraria 130 menos 90, sobraria 40, né? Sobraria aí 40 centímetros. Então vamos fazer isso. Primeiro, o lastro de concreto magro, que a gente não pode esquecer de fazer, né? Colocar sempre o lastro aqui de concreto magro, ó, de 5 centímetros. Tem um lastrozinho aqui de concreto magro, 5 centímetros. Não pode esquecer desse lastro. Então, lastro de concreto magro. A partir daqui, ó, agora eu venho marcando, né? Eu venho marcando. Primeiro, os primeiros 30. Então, eu venho marcando aqui. Dois, três, 30. 1, 2, 3, 30. 1, 2, 3, 30. E o que sobra é 40, né? No caso 45, né? O que sobra é 45. Então 1, 2, 3, 4, 5. O que sobra é 45. Então eu vou ter 30, 30, 30 e 45 no topo. E 45 centímetros no topo. Ok? Então, vou esticar um pouco mais para cima aqui. Vai chegar até a altura do pilar aqui, ó. A altura do pilar aqui está o pilar, né? Rachurado também vocês, né? Seria o pilar, claro, que até certa altura, até os 45, antes dos 45 centímetros, né? Acima. Então eu tenho esse pilar acima aqui dos 45, e o restante agora só é vir e passar a régua, né? Passo a régua aqui nos primeiros 30. Passa a régua aqui nos outros 30. Passa a régua aqui nos outros 30. E isso. Agora é só ir apagando, né? Eu tenho aqui esse primeiro degrau.
primeiro vai estar com 45. O segundo degrau ele vai estar com 30. Então essa parte daqui de fora eu apago até chegar ao segundo degrau. Certo? Não, isso aqui eu apago. Botei aqui o primeiro. É realmente algo bem trabalhoso, certo? É algo bem trabalhoso esse desenho, beleza? Mas vamos chegar lá. Eu estou chegando aqui. Agora vou para o próximo degrau, que é esse daqui. Isso aqui eu apago. Isso aqui eu apago. Certo? Esse eu apago, então tem um, dois, três, né? 1, 2, 3. E esse último aqui, ó. Tenho esse último. Tenho esse último que vem até aqui. Certo. Tem um outro aqui que vem até cá. E aqui eu apago aqui. Aqui eu mantenho. Aqui eu mantenho. Aqui eu apago. Certo? Eu mantenho, aqui eu apago. Aí depois eu venho com esse degrau aqui em relação a essa linha, né? Esse primeiro, esse segundo, esse terceiro e esse quarto e último aqui, ó. Esse aqui vem até aqui, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Aqui, depois 20. Certo, pessoal? Então teremos algo parecido com isso aí, ok? Onde nós temos essa base, né? Essa base aqui e esses degraus ali, ok?